Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria muito grande poder novamente estarmos aqui dessa vez para conduzir a abertura do trimestre que nós vamos estar estudando. Deus queira que logo no templo, todos nós reunidos, de maneira física, de momento mais acalorada. E nós vamos falar hoje sobre a abertura. É uma carta, vamos estudar a carta aos Efésios, certo? Na saudação aos destinatários. O irmão Mauro Célio aqui irá fazer a introdução. E assim nós vamos tentar fazer uma aula um pouco mais dinâmica, né? E pela graça que Deus nos concede, se Deus quiser, será uma aula abençoada. Pai, Senhor, amados irmãos, é um prazer estar aqui cooperando com o trabalho do Senhor. E como o nosso amado irmão Mateus já falou, vamos estar estudando nesse primeiro trimestre sobre Igreja Eleita. O tema dessa primeira lição será a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textuário nos fala: e vós, graça e paz da parte de nosso Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, 1 ao 7, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Portanto, perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Estes eram ao todos 12 varões. Amém, amém. Meus queridos, na introdução da lição, a epístola aos Efésios, assim diz o comentarista da revista, é denominada de a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de arranhar das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição estudaremos aspectos introdutórios às principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, na realidade, essa lição ela vai inaugurar um tema de extrema pertinência para os nossos dias, que é essa questão de que Jesus Cristo é a cabeça e a igreja, que somos nós, o corpo. Ele vai falar um pouco de unidade. Nessa lição em específico, nós vamos, de uma forma bem introdutória, falar sobre a carta aos Efésios. Então nós temos aqui que a autoria da carta aos Efésios, todos nós já sabemos, que a autoria é atribuída, né, ao apóstolo Paulo. Logo no versículo 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo. A própria revista vai falar. O livro menciona que ele se chamava Saulo, é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. E a revista vai dizer que Saulo significa solicitado e Paulo significa pequeno.
E aqui nós temos que destacar um grande detalhe. É muito comum ouvirmos que Saulo foi transformado em Paulo. Tem até um hino que diz isso. Na realidade, não. Saulo era Paulo. Há uma diferença apenas no que tange a quem ele se destina. Saulo era o nome dele em hebraico. Quando ele escreve as cartas, ele se chama Paulo por uma questão de ser o nome dele romano. Então, Saulo não foi transformado em Paulo. Saulo, ele era Paulo. Saulo em hebraico, Paulo em seu nome gentílico, Paulo, nome romano, tá certo? Então, é muito parecido se você pegar Paulo, hoje aqui o nome em português, em inglês não é Paulo, é Paul. Você vai João, em inglês é John, tá certo? Meu nome Mateus, em inglês é Matthew. Mauricélio deve ser horrível em inglês essa tradução, não sei como seria, mas é basicamente isso. João aqui, Juan em espanhol. Então, Saulo era o nome em hebraico e o nome romano dele era Paulo, amém? Então, não é que Saulo estava na estrada de Damasco e aí quando teve aquele encontro com Jesus foi transformado em um Paulo, não. Saulo permanece sendo Saulo no seu nome hebraico e ele se denomina nas epístolas como Paulo, que é o nome dele romano, e mais à frente, daqui a pouco, nós vamos explicar o motivo disso. E ele vai falar assinatura apostólica, que é o tópico 1 é autoria e data, estou nos subtópicos. Ele vai falar assinatura apostólica, nas 13 cartas de sua autoria o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. E aqui vale também mais alguns detalhes. Quando Paulo vai escrever, é importante nós destacarmos isso. Paulo ele vai escrever para os gentios. Ele vai escrever para os gentios. Então o que acontece? Quando eu vou escrever uma carta, quando eu vou falar alguma coisa, eu tenho que prestar muita atenção para quem vai receber a minha mensagem. De modo que, vou dar um exemplo, quando eu vou escrever uma peça jurídica para um juiz, para um promotor, alguma coisa do gênero, é uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem um pouco mais técnica. Mas se eu vou falar para um público diferente, eu tenho que ter uma linguagem mais simples, para me fazer entendido. Então Paulo, ele sabia que o público dele era o público dos gentios. Então ele queria ser mais bem entendido por seus destinatários. É interessante também que o próprio Paulo, ele, quando vai escrever para os gentios, ele tem essa percepção, ele quer se fazer semelhante aos destinatários, que são gentios, então ele está se identificando como se fosse um gentio, ao usar o seu nome gentílico. Então 1 Coríntios 9, 22, Paulo vai dizer que fez de tudo para todos, fez gentio para os gentios, por exemplo. Então ele, na realidade, ele usa uma técnica conhecida como report, que significa que o interlocutor, ele usa um mecanismo para se identificar com o seu destinatário. Então Paulo ele se vale dessa técnica. Ele poderia Saulo, apóstolo de Cristo, não, ele prefere usar Paulo, que é um nome gentílico, para que os gentios assim se identificassem com ele, amém? Então, meus queridos, feita essa abordagem acerca da assinatura apostólica, o terceiro subtópico ele vai falar sobre uma epístola da prisão, e o motivo é porque Paulo estava preso, ele estava enclausurado, como nós estamos hoje, de certo modo, certo? Bem diferente, mas às vezes a gente se sente um pouco preso nessa quarentena, mas é completamente diferente, que era prisão mesmo, certo? E essa epístola, a revista vai dizer, foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, ele se identifica como preso do Senhor, ele se identifica como um embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele entrega o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, queridos, só contextualizando um pouco o que disse aqui o comentarista da revista, Paulo ele passou por Éfeso na sua segunda passagem lá, ele ficou por volta de 3 anos. Após isso, ele funda a igreja que foi pastoreada pelo jovem Timóteo, a qual ele lá na frente dá inúmeras recomendações. Após isso, ele volta a Roma, lá é preso e escreve essa epístola que nós estamos estudando, tá certo? Por fim, o subtópico 4, ele vai falar acerca da data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo,
Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Você vai estar em Atos 28:30, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, se a gente fizer uma cronologia, né, uma espécie de timeline, né, uma linha do tempo, em 52 depois de Cristo, fiz aqui umas pequenas anotações. 52 depois de Cristo, Paulo viaja através de Éfeso no fim de sua segunda viagem missionária. Apolo vem para Éfeso e é mentoreado por Áquila e Priscila, isso 52 depois de Cristo. 54 depois de Cristo, Paulo retorna a Éfeso durante sua terceira viagem missionária. Paulo ensina na sinagoga de Éfeso. Entre 54 e 56 depois de Cristo, Paulo migra da sinagoga em Éfeso para a escola de Tirano. Ainda em 56 depois de Cristo, Paulo deixa Éfeso a fim de seguir para Macedônia. Em 60 a 62 depois de Cristo, conforme a revista fala, Paulo é preso, né? Esse detalhe. Mas ainda em 61 ele escreve a carta aos Efésios. Em 62, ainda preso, escreve a primeira carta a Timóteo, bispo de Éfeso. Em 67 depois de Cristo, escreve a segunda carta a Timóteo. Só uma espécie de cronologia para a gente poder entender melhor essa questão da prisão de Paulo, um pouco aí do passo a passo dele. Amém? Esse é o primeiro tópico da nossa lição. Meus queridos, continuando aqui no tópico 2 da nossa revista, que irá abordar acerca dos destinatários, a quem essa epístola ela foi destinada, a quem era necessário chegar essa carta, o conteúdo dessa carta. A revista assim vai nos falar. A cidade de Éfeso, fundada em 1050 a.C., por volta de 1050 a.C., tornou-se o centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, o que hoje nós chamamos de Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo ponto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Enfim, nós vemos aqui ele dar uma introdução acerca de como era a cidade de Éfeso, certo? Era uma cidade que ela servia de transição do Império Romano entre a parte ocidental e a parte oriental do Império Romano. Então era uma cidade de passagem, e como tal, como era muito comum no mundo antigo, ainda hoje uma cidade em que ela é muito bem localizada, ela acaba se tornando uma grande cidade, ela acaba se tornando uma cidade muito forte economicamente, politicamente e, no caso aqui, religiosamente. Aqui nós vamos encontrar, meus queridos, que a cidade de Éfeso, ela era uma cidade com mais de 500 mil habitantes, ou seja, nós estamos falando de uma cidade há 2.000 anos atrás. Nós temos cidades no Brasil que não chegam nem próximo a uma quantidade dessa, né, de pessoas. E ali nós vemos que nessa cidade de Éfeso, e é isso que vai abordar o subtópico 2, a religiosidade em Éfeso, era uma cidade em que havia souvenirs, né? Haviam nichos, haviam que no cearense, nas bugigangas em prata, a revista vai nos falar, e que eram comercializadas. E quando Paulo vem, né, e ele traz essa nova ideia acerca de idolatria, por exemplo, os comerciantes que se valiam do comércio desses souvenirs, eles se sentiram muito prejudicados. E isso, ao longo da carta, nós conseguimos ver que era uma reclamação dos habitantes em Éfeso, né? Até porque, como a revista fala, a cidade abrigava o templo de Ártemis, que era a deusa Diana, a deusa da fertilidade. Então, era uma cidade em que era uma cidade muito bem localizada, muitas pessoas passavam ali, e como é hoje uma cidade em que há muitas pessoas passando, ela ganha muito no turismo, certo? Então, a economia foi afetada pela pregação de Paulo, muita gente se incomodou com isso, certo? E aí, em Atos 19, 27 a 29, nós vamos ver que Paulo pregava contra a idolatria, né? Então, nas entrelinhas, havia muita gente sendo prejudicada, tá certo? Então, é nisso que aborda o subtópico 2, a religiosidade em Éfeso. Vamos ao subtópico 3, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Meus queridos, a igreja de Éfeso, ela
Em Atos 20, 31 vai demonstrar que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Então nós vamos ver que a personalidade de Paulo, ao longo dos seus escritos, acerca do que Lucas inclusive relata em Atos, nós vamos ver que a personalidade de Paulo é uma personalidade persistente. Você me imagina a seguinte situação, meus queridos, que Paulo, ele passou 3 anos pregando para um povo extremamente idólatra. E veja bem, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós podemos pregar 2 Coríntios, Romanos, podemos nos valer dos evangelhos. Paulo não tinha nada disso. Paulo ele se valia da Torá, se valia do Antigo Testamento, tá certo? Então, Paulo ele não chegava lá e certa vez eu escrevi uma carta e eu dizia assim, eu dizia assim, não. Paulo, ele pregava o Cristo crucificado, é tanto que era tido como loucura para muitos. Então, Paulo, ele foi extremamente obstinado. Paulo, ele foi persistente na pregação do Evangelho. Demorou em torno de 3 anos para que ele pudesse ali propagar o Evangelho, tá certo? A revista vai nos relatar nesse subtópico 3. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao Evangelho, voltou-se para os gentios. Então, a Bíblia vai nos relatar. E os judeus cristãos eram sempre um empecilho ao longo da história de Paulo. Era muito comum Paulo evangelizar uma determinada localidade e pouco tempo depois chegarem judeus cristãos e perguntarem se já conheciam Jesus. Eles, sim, conhecemos. E aí pergunta, mas quem foi que pregou para vocês? Não, foi Paulo. Não, Paulo não é competente para isso. Paulo, ele não esteve com Jesus. Paulo, ele não é de Jerusalém. Nós temos que pregar o que vem de Jerusalém. Vocês têm que guardar a dieta judaica, vocês têm que guardar a tradição judaica. Então eles acabavam atrapalhando muitas das vezes o ministério de Paulo, a ponto de Paulo por inúmeras vezes reclamar acerca disso. Tá certo, meus irmãos? Então os judeus que ele tentava evangelizar por muitas das vezes era um grande empecilho porque resistiam ao Evangelho, tá certo? Então, a igreja de Éfeso, nós vemos que Deus, ele usou Paulo poderosamente, tá certo? E a Bíblia vai relatar, Atos 19, 2, que lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Então, nós vemos um comprometimento muito grande do apóstolo Paulo acerca dessa grande obra que ele trazia nas suas viagens missionárias. Meus queridos, o último subtópico ele vai falar da saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige no versículo 1.1 da epístola aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele só dá essa pequena saudação, certo? Se a gente comparar com as demais saudações das outras cartas que Paulo escreve, geralmente as saudações dele é bem mais ampla, certo? Mas aqui a grande questão é porque, como Paulo passou muito tempo lá, ele era muito conhecido de todos. Então, dispensa um pouco essa saudação um pouco mais longa. É como na nossa comunidade, por exemplo. Quando nós recebemos alguma oportunidade lá, nossa saudação é muito rápida. Saúde da igreja, que eu posso dizer amém. Quando vem alguém de fora, aí já dá uma saudação um pouco mais longa. Como nós, assim como Paulo era muito conhecido lá da comunidade, passou anos lá, então a saudação foi bem curta. E é por isso que a revista vai nos trazer, que é uma saudação mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Vale salientar ainda que essa epístola era uma carta circular. O que é uma carta circular? Uma carta com informações. Então, na realidade, essa carta ela não era para ficar presa à igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso era a principal igreja da Ásia Menor. Então, na realidade, era uma circular, certo? Que deveria passar para todas as igrejas que compunham aquela região, tá certo? E assim nós finalizamos o subtópico 2, que vai falar acerca dos destinatários dessa epístola, meus queridos. Bom, meus irmãos, o terceiro e último tópico vai tratar acerca do propósito e a mensagem dessa carta, certo? O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. A exemplo da carta, por exemplo, de 1 Coríntios, em que ele vai tratar problemas específicos. Aqui nessa carta aos Efésios, meus queridos, ele não aborda um problema em específico. Na realidade,
ele aborda como eu posso dizer, algumas exortações, levando em consideração algumas observações, certo? Algumas observações, como por exemplo, os novos convertidos, não é, que se achegavam à comunidade, eles eram oriundos de uma cultura helenística, né, que é aquela questão da cultura grega, da filosofia, o misticismo, a questão de magia. Então, muitas das vezes, esse membro carregado desse passado, ele acabava se misturando um pouco com aquilo que Paulo havia pregado, trazendo essa bagagem para dentro da comunidade, certo? É o que às vezes acontece nas nossas igrejas, né? em que pessoas são abraçadas pela nossa comunidade, mas ela vem carregando todo um passado, muitas vezes de idolatria, um passado com suas convicções, e até que isso seja trabalhado, leva todo um tempo, tá certo? Então, a igreja de Éfeso enfrentou esse problema. Paulo também vai falar acerca do passado dos membros, né, que era o passado marcado muitas vezes por imoralidade, por bebedices. Então, a gente tem que entender também, assim como na nossa comunidade atual, que quando alguém novo chega na comunidade, ela chega com todos os seus vícios, todas as suas mazelas, todas aquelas construções ideológicas de vida, né, durante todo um tempo. Então, você me imagina alguém que é extremamente idólatra e se converte aos 60 anos, 50 anos, né? Da noite para o dia, que vai deixar toda aquela cultura idólatra para trás. Que se ter paciência, que se trabalhar, abraçar aquele irmão, e aos poucos ele sendo lapidado dentro da comunidade. Paulo vai falar também acerca da preocupação com a unidade e a paz dentro da igreja. Havia judeus cristãos, né, e havia os gentios cristãos. Então você tinha ali um choque cultural, certo? Você tinha os judeus que se converteram ao evangelho, mas muitos deles ainda não tinham abandonado completamente a prática judaica, né? A questão da dieta judaica, de guardar o sábado, dentre outras coisas, né? A lei mosaica, tá certo? Então o propósito da mensagem, ela vai girar em torno dessa questão de trazer a questão de unidade, falar que Cristo é Cristo é a cabeça, né? A igreja é o corpo. Então o comentarista ele até vai falar da seguinte maneira, na parte final do tópico, um propósito. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Vale lembrar que essa epístola ela contém 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos é de uma maneira mais teológica, muito mais teórica, digamos assim. Os outros 3 capítulos finais, eles têm um aspecto bem prático. Então Paulo, como um excelente pedagogo, digamos assim, Paulo ele inicialmente traz a teoria, traz todo o embasamento, para depois aplicar de forma prática aquilo que ele quer passar para a igreja. E a mensagem de Efésios gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja como sendo o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. 1. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2. A atuação do Espírito Santo como o penhor, como a garantia da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então você vê que é muito amplo o conteúdo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, queridos, essa mensagem do apóstolo Paulo aos Efésios, às igrejas ali da Ásia Menor Ocidental, ela visa falar de todos esses aspectos, sobretudo acerca de unidade. Então, como eu falei pouco antes, essa questão principalmente de ser uma comunidade formada por judeus cristãos, por gentios cristãos. Então,
tinha um certo embate e se pregou muito acerca dessa unidade, que é tão cara para nós cristãos. Nós sabemos que todo o ministério de Jesus aqui na terra, ele pregava sobre o amor, ele ensinava, ele se doava, mas ele pregava muito sobre igualdade, pregava muito sobre unidade. E a igreja hoje, um dos grandes desafios frente a essa coxa de retalhos que é a sociedade, é de que a gente, apesar das nossas diferenças, mantenhamos a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, tá certo? E a conclusão, ele vai falar que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, meus irmãos, essa foi a primeira lição do nosso trimestre. É a primeira vez que eu particularmente gravo um vídeo assim. Tentei ser um pouco sucinto, um pouco raso, para que o vídeo não fique tão grande e acabe perdendo um pouco a qualidade, tá certo? E aí eu espero de alguma forma ter contribuído com os irmãos, certo? Eu espero que todos leiam a revistinha. Quem não adquire na internet, a gente consegue ver pelo menos o conteúdo da revista disponibilizado. E eu rogo a Deus que logo nós possamos voltar à nossa igreja, nossa amada igreja, possamos abraçar os irmãos, cumprimentar os irmãos, né? E juntos ensinar e aprender na nossa comunidade. Que Deus em Cristo nos abençoe.